1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 18 até o versículo 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fecha teus olhos mais uma vez, por favor, querido. Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Nós damos graça pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa, meu Deus. Estarmos aqui reunidos e de podermos, Senhor, meu Deus, Pai, adorar ao Senhor, poder celebrar a Ti com os nossos cânticos, de poder desfrutar da comunhão dos nossos irmãos, Senhor, mas acima de tudo, Pai, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa alcançar o nosso coração através da Tua palavra, que o Espírito Santo, meu Deus, aplique a Tua palavra ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vem aí já há algum tempo expondo esse capítulo. Eu pretendia, lá no começo, eu pretendia fazer uma exposição rápida, mas, irmãos, é praticamente impossível. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A exposição que eu vou fazer hoje, eu já adianto, tá? Ela não me satisfaz, mas como eu preciso terminar esse capítulo, tá? Eu vou deixar de lado algumas coisas que são muito importantes no texto, porque eu preciso finalizar esse capítulo, e eu já estou demorando muito mais daquilo que eu imaginei que fosse demorar com esse texto, tá bom? Então, acompanhe, por favor. A gente vai tentar aqui fazer uma espécie de resumo, e aí dar sequência do nosso texto. Olha só, nós paramos no versículo 18, da última vez que eu ministrei aqui, há 2 semanas atrás, falando a respeito da impureza, tá? Da imoralidade sexual, e eu trouxe uma aplicação, querido, falando das consequências disso. Eu deixei um pouco o texto aqui, e eu fui falar das consequências na vida espiritual de uma pessoa, quando nós nos envolvemos com o pecado sexual, aquilo que alguns estudiosos chamam de aliança de sangue. Eles chamam a relação sexual entre duas pessoas de aliança de sangue. Eu falei sobre isso, tá? Trabalhei bastante sobre isso, e apenas trabalhei a primeira parte desse versículo, fugir da impureza. Eu coloquei aqui para vocês aqui uma questão gramatical para enfatizar aqui aquilo que Paulo está falando, a importância desse texto, desse mandamento, entendeu? Eu enfatizei aqui a questão gramatical, tempo presente, aquela coisa toda, é um mandamento, entendeu? Está na voz ativa, são 3 coisas. É tempo presente, indica uma ação contínua. Está na voz ativa, quer dizer que eu tenho que fugir, e é um mandamento, é uma ordem de Deus, não é um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento de Deus. Eu fiz isso para enfatizar o que Paulo está ordenando nesse texto. Fugir da impureza. Agora a gente vai voltar aqui para a segunda parte desse versículo, que diz assim: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Esse é um texto difícil de entender. Irmãos, sem brincadeira nenhuma, e para minha esposa, sem ser perfeccionista, eu li mais de 30 comentários. Tudo que eu achei em língua portuguesa. Na verdade, a gente usa um recurso muito interessante no Google Chrome, né? Eu tenho uma lista de comentários em inglês, aí você abre a página, ele já traduz automaticamente para o português, né? Eu aproveitei para ver um monte de comentários a respeito desse versículo, para tentar entender o que Paulo diz aqui. E vocês vão descobrir que não é tão simples. Não é tão simples. Há muitas interpretações para essa parte aqui, né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual
peca contra o seu próprio corpo. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos começar com as traduções da Bíblia. Olha só, versículo 18, eu vou ler todo. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Uma outra tradução, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E aqui eu trouxe uma paráfrase muito interessante que diz assim: há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros pecados. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo que foi feito para amor idealizado por Deus, que foi feito para o amor idealizado por Deus. A sacralidade é porque o corpo é templo do Espírito Santo, tá bom? Então, há muitas traduções que trazem informações extra a respeito desse texto, querido. Aqui eu vou te dar algumas sugestões de interpretações, tá? Eu vou dizer que todas elas praticamente equivocadas, mas só para você ter uma noção de como esse texto é difícil. Alguns sugerem que a palavra todo deveria ser entendido como quase todo pecado. Então, Paulo não está dizendo que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ele estaria dizendo assim, quase todo pecado que o homem comete, mas se ele quisesse dizer quase, ele teria dito quase, não todo, né? Então, mas é uma forma de interpretar. A segunda forma é a seguinte, eles usam a frase de maneira hipotética, como assim, algo assim, olha, mesmo que todos os outros pecados fossem fora do corpo, o pecado sexual não é, este é diferente. Há alguém que diga que a fornicação polui o corpo de maneira única, como nenhum outro pecado. No entanto, não é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Outros ainda acreditam que a fornicação separa o corpo do cristão de sua união com Cristo, algo que outros pecados não fazem. São tentativas de interpretar esse texto, querido. Eu só trouxe isso aqui para conhecimento mesmo, tá bom? Eu não vou me ater a isso, não. Eu vou abordar aqui, queridos, aquilo que o Gordon Fee, ele escreveu talvez um dos mais completos comentários que existem a respeito de 1 Coríntios, tá? É um calhamaço gigantesco, e aí eu vou trazer algumas coisas que ele colocou aqui a respeito desse texto, porque é interessante. Ele diz o seguinte, o interesse de Paulo é com a frase final, a saber que com a imoralidade sexual um homem peca contra o seu próprio corpo, o qual, no final das contas, é seu, mas não é seu. Tá? O texto diz exatamente isso, querido. Mas o que ele quis dizer com a frase anterior que levou a essa afirmação? Qual é a frase anterior? Qual é outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo? O que ele quis dizer com isso? Aqui, querido, nós temos dois problemas para lidar com essa frase. A primeira, a expressão todos os pecados que um homem comete é especialmente forte. À primeira vista, parece incluir até mesmo a imoralidade sexual, o que torna a próxima frase difícil. Olha só, se todo pecado que o homem comete é fora do corpo, e esse todo inclui até mesmo a questão da imoralidade sexual, então como é que ele vai dizer aqui, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo? Você percebe? É estranho, não faz sentido isso aqui. Além disso, há muito tempo a declaração tem causado perplexidade entre os cristãos, os quais entendem que outros pecados também são contra o seu próprio corpo. Por exemplo, quem bebe está pecando contra o próprio corpo. A glutonaria é um pecado contra o próprio corpo, mas Paulo está dizendo que todo outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Como que pode isso? Isso tem causado confusão, isso tem causado essa série de interpretações a respeito desse texto, tá? E cada um trazendo um ponto diferente aqui, tentando explicar e justificar o que Paulo está dizendo. É realmente complexo, querido. Bom, a segunda complicação é a seguinte, isso nos leva a indagar o que
o que fora do corpo significa para Paulo, né? Em especial, porque a frase seguinte destaca especificamente a imoralidade como algo contra o próprio corpo. Qualquer outro pecado é fora do corpo, mas no caso da imoralidade é contra o próprio corpo. Isso tem gerado confusão. Aqui eu vou me ater a duas explicações que eu considero as mais completas, tá bom? E como eu vou dizer no final, eu acredito que as duas estão corretas e elas se complementam, tá? A primeira explicação é a seguinte: Paulo está aqui contestando mais um slogan dos coríntios, dos irmãos lá, tá? Vocês lembram? Eu até tá aqui no meu texto aqui. Eles já tinham colocado isso. Tudo me é permitido. Era um slogan que eles usavam lá. E Paulo diz: é verdade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele está pegando um slogan, era um jargão entre os cristãos, ele está pegando isso e corrigindo. O outro jargão era: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Portanto, por causa desse jargão, eles diziam: bom, o corpo tem necessidade, assim como o corpo tem necessidade de alimento, o corpo tem necessidade de sexo. E assim como é natural a gente se alimentar, deve ser natural a gente ter relação sexual. É uma necessidade do corpo. E Paulo vai dizer: é verdade, isso é verdade. Só que Deus vai destruir tanto o estômago como os alimentos, né? Aí ele vai dizer que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui ele estabelece aquilo que eu já chamei aqui com vocês de teologia do corpo, tá bom? Então, Paulo estaria aqui, querido, respondendo a um ditado popular dos coríntios. Eles diziam que todo pecado é fora do corpo. Percebe? Todo pecado é fora do corpo. Isso era um jargão entre eles. Essa é uma interpretação que eu julgo muito pertinente, tá bom? Corresponde com o que foi dito anteriormente, tá? Com os jargões usados anteriormente. Então eles tinham um ditado, baseado na sua filosofia, baseado nas religiões da época, baseado na mensagem de liberdade cristã, eles adotaram um jargão: todo pecado é fora do corpo, o corpo é inútil, o corpo não tem utilidade, o corpo é apenas uma prisão da alma, e quando nós morremos, nós nos livraremos do corpo. Paulo vai dizer: não, senhor, não é assim, não foi para isso que Deus criou o corpo, tá? Ele está dizendo, querido, aqui para esses irmãos, que eles entenderam errado. Se de fato os crentes de Corinto diziam que todo pecado é fora do corpo, e com isso eles estão dizendo que é irrelevante a pensar a respeito do sexo, é irrelevante se ater essa questão sexual, tá? Paulo vem e contesta isso, afirmando que o pecado sexual, diferentemente dos outros pecados, afeta o corpo diretamente. Ele ressalta aqui que ao cometer o pecado sexual, o cristão não apenas desrespeita a si mesmo, mas desonra o corpo, que é um templo sagrado do Espírito Santo. Eu digo a vocês, essa é uma explicação possível, e eu digo isso baseado naquilo que Paulo já fez nos versículos 12 e 13, onde ele está lidando com jargões que eram normais na boca daqueles crentes e trazendo uma perspectiva correta, tá? Tudo me é permitido, era um jargão comum, e Paulo coloca isso em ordem correta. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, era um dito popular, um jargão, e Paulo coloca isso na perspectiva correta. E eu creio que aqui também nós temos a mesma situação. Todo pecado é fora do corpo, não importa o que você faça, tá? E eles faziam isso exatamente para justificar a imoralidade sexual praticada entre aqueles irmãos. Bom, a segunda interpretação, querido, fala da singularidade do pecado sexual. O primeiro tem a ver com o jargão usado por aqueles irmãos que Paulo está aqui colocando em perspectiva correta. O segundo tem a ver com a singularidade do pecado sexual. A afirmação de Paulo não significa exatamente que a imoralidade sexual, e aqui eu estou falando aqui a todo tipo de ato sexual, seja sexo entre solteiros, entre casados, ou sexo como forma de culto, tá bom? Ele está falando de todo e qualquer tipo de ato sexual.
Não é que a imoralidade sexual ela é mais grave, ou é um pecado mais que Deus odeia de forma mais severa. A questão não é essa, tá bom? Vocês sabem, e eu já disse isso aqui várias vezes, eu acho que falando sobre isso na célula, uma mentira é suficiente para o homem perder a sua salvação. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, se não me falha a memória, o 21, diz que nenhum mentiroso entrará no reino do céu. Não é que tem pecadão e pecadinho. A questão de Paulo não é essa aqui, tá? Não é essa. A questão aqui, querido, é que a imoralidade sexual é um pecado diferente, singular em relação aos outros, tá bom? Paulo destaca aqui essa singularidade do pecado sexual, enfatizando que ele é voltado exclusivamente à gratificação do corpo e utiliza o próprio corpo como instrumento de pecado. Diferentemente dos outros, né, como a gula ou o uso do álcool ou ainda de drogas, que envolvem elementos externos ao corpo, a imoralidade sexual ela é distinta porque é o corpo agindo contra o próprio corpo. É interessante, né? Por isso ele é um pecado singular. Paulo enfatiza aqui que a fornicação ou que a imoralidade sexual viola o propósito divino do corpo. E qual é o propósito divino do corpo, irmãos? Ser templo do Espírito Santo. Nós vamos já chegar lá, tá bom, querido? O corpo do cristão tem o propósito de ser templo do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo. A gente vai chegar nessa parte aí, irmãos. Então, a singularidade desse pecado, querido, é ainda evidenciado pelas consequências dela, tá bom? Se você for para Mateus 19, versículo 9, o Senhor Jesus vai dizer que a imoralidade sexual é a única exceção que justifica o divórcio e permite um novo casamento. Olha como é que está escrito lá, olha. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com o outro, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete. O homem se divorciou e casou com outra. Se ele faz isso, ele comete adultério. Se a mulher que foi largada se casar com outro, o Senhor está dizendo, comete adultério também. Qual é a condição para ela poder casar novamente? A não ser que o divórcio tenha sido provocado por uma infidelidade sexual. Nesse caso, quem casa outra vez não comete adultério. Você percebe? É um pecado diferenciado dos outros. Primeiro, porque ele peca contra si mesmo, porque ele viola o propósito divino dado ao Senhor para o corpo. Segundo, pelas consequências que ele acarreta na vida da pessoa. Além disso, querido, ao longo da Bíblia, a imoralidade sexual ela é tratada como uma transgressão com repercussões bem amplas. Não apenas no plano espiritual, mas também no emocional e no relacional. Essa questão aqui das consequências da imoralidade no plano espiritual, emocional e relacional, eu tratei na última vez que eu ministrei a vocês. Eu lidei com isso, com as consequências disso. E eu fui listando uma série de consequências, tá bom? Então, esse pecado, irmãos, o pecado imoral, o pecado sexual, é um pecado que corrompe a aliança matrimonial, que desonra o cônjuge e insulta o próprio Deus, que instituiu o casamento como um reflexo da união entre Cristo e a sua igreja. E ainda tem mais ainda, irmãos. Paulo chama a atenção para a gravidade da imoralidade sexual, não apenas pelas consequências imediatas, mas pelo profundo impacto que tem na relação da pessoa com Deus e com o seu próprio corpo. O corpo do cristão, ele foi estabelecido por Deus para ser a habitação do Espírito Santo. Então, se o corpo é a habitação, esse corpo tem que ser santo. Tem que ser santo, irmãos. A imoralidade sexual não é apenas um ato de desobediência, mas também uma distorção do propósito divino para o corpo humano. Novamente, como eu falei, eu penso que essas duas explicações, elas são apropriadas, são corretas, e elas
se complementam, queridos, se complementam. Não só Paulo está corrigindo aqui um jargão equivocado que aqueles irmãos estavam usando para dar vazão aos seus desejos pecaminosos, mas de igual maneira ele está aqui também apontando para a singularidade do pecado sexual como algo que está violando o propósito divino a respeito do corpo, que é ser templo do Espírito Santo. Veja, novamente, não é que o pecado sexual ele é pior do que os outros no sentido de trazer condenação. Todo pecado traz condenação. Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ele não especifica o pecado, qualquer pecado. Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado traz condenação. O pecado sexual, ele é diferente. Ele é um pecado cometido, é o homem pecando contra ele mesmo, é o corpo sendo um instrumento de pecado contra o próprio corpo, e com isso ele está desviando o corpo do propósito que Deus deu a ele, que é ser templo do Espírito Santo. Não sei se vocês conseguem entender, querido. A gravidade está aqui. A singularidade está aqui, tá? Mais uma vez, agora voltando aqui para os versículos 19 e 20, olha só. É basicamente essa a explicação, e eu não vou entrar mais em detalhes, porque senão vai ficar mais confuso ainda para vocês, tá? Basicamente essa a explicação, pelo menos a que mais me satisfez. E eu posso dizer a vocês que eu li um monte de explicações, mas nenhuma foi mais satisfatória do que essa aqui. Agora os versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso aqui, irmãos, isso aqui é o último argumento que Paulo, a respeito da teologia do corpo. Nós estamos trabalhando isso já há algum tempo, tá? Paulo está desenvolvendo um argumento a respeito da teologia do corpo. Lá nos versículos 12 e 13, ele diz que o corpo do cristão não é para a imoralidade, mas para Deus. No 14, ele vai dizer que, e aí comprovando essa ideia de que o corpo é para Deus, ele vai dizer que da mesma forma que Deus ressuscitou o corpo de Jesus, ele vai ressuscitar o nosso corpo. Ele está firmando aqui aquilo que nós chamamos de teologia do corpo. Os gregos, né, em específico aqui os crentes da cidade de Corinto, por causa da filosofia, por causa da religião da época, eles viam o corpo como o corpo é matéria e a matéria é má. Toda matéria é má. Ela não presta para absolutamente nada. Alguém chegou a dizer, eu acho que não sei se foi Sêneca ou foi o outro filósofo antigo, dizia que o corpo era um túmulo, entendeu? Um túmulo, na verdade. Então eles viam o corpo como aquilo que impedia a alma de se achegar totalmente ao Senhor. E eles, por causa disso, eles adotavam duas posturas. Ou eles iam para os mosteiros, para as cavernas, se isolar de todo contato sexual, para se purificar, entendeu? Para se libertar desse corpo que aprisionava a alma. Então eles iam para as cavernas, iam para as montanhas, eles iam para os mosteiros para mortificar essa carne, a fim de que a alma tivesse liberdade para poder se achegar a Deus. Ou, como alguns faziam, e isso era prática comum na época das cartas do Novo Testamento, aqueles que pensavam o seguinte: bom, já que o corpo não tem nenhuma utilidade, o que eu faço com ele não importa. E aí eles aproveitavam para se embriagar, para comer muito e para se envolver ativamente com o sexo, querido. Isso era muito comum, na verdade, na época de Paulo. Tá? Eram as duas posturas adotada pelas pessoas, baseada no entendimento que eles tinham a respeito do corpo. Tá? Paulo, contrariando completamente toda a perspectiva moderna daquela época, atual daquela época, tá? toda a filosofia, toda a religião daquela época, ele diz: olha, Deus não criou o corpo para o pecado, Deus não criou o corpo para o sexo, Deus criou o corpo para Ele.
Ele quer o seu corpo para habitar no seu corpo. E aí Paulo estabelece uma teologia e ele passa a desenvolver. Como é que ele faz isso, irmãos? Em primeiro lugar, ele diz que os nossos corpos são membros de Cristo. Isso aqui é algo interessante. O corpo, meu corpo é membro de Cristo. Está conectado a Cristo. E aí, porque o meu corpo é membro de Cristo, é inimaginável que alguém seria capaz de tomar um membro de Cristo e torná-lo parte de uma meretriz, tá? Fazer esse é como se eu tirasse esse corpo que está em Cristo e o inserisse no corpo de uma meretriz. Era assim que Paulo via a relação sexual. Em segundo lugar, querido, é mais impensável ainda que alguém separe um membro de Cristo e una esse membro a uma prostituta, tornando-se uma só carne com ela. Por isso, esse mandamento tão claro e absoluto no versículo 18, que é: fujam da imoralidade sexual. Tá? O mandamento e a gravidade do mandamento está por causa disso. Porque quando um homem se envolve com uma prostituta, ele está arrancando esse corpo, conectado a Cristo e unindo esse corpo a uma prostituta. E os dois, diz o texto, se tornam uma só carne, na verdade. É inimaginável que um crente faça algo dessa natureza. Aí agora nós chegamos aqui ao terceiro ponto desse desenvolvimento. E o terceiro ponto é exatamente esse, querido. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Logo, nosso corpo não pertence mais a nós. É isso que Paulo diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo duas coisas: teu corpo é santuário do Espírito Santo, e por isso você não pertence mais a você mesmo. Irmãos, esse é um texto que ele é tanto uma justificativa teológica a mais para que nós fujamos da imoralidade sexual, mas também ele é um argumento poderoso relacionado à teologia do corpo. Paulo diz duas verdades aqui, irmãos, e não vou expor como eu gostaria. Aqui vem a minha frustração, tá? Mas eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente pensar. Ele diz duas verdades profundas e poderosas. Primeiro, o cristão é templo do Espírito Santo. É a primeira coisa que ele diz aqui. E observe aqui, querido. A palavra que ele usa aqui para falar do corpo como templo do Espírito Santo é a palavra naos. A palavra grega naos. Essa palavra, irmãos, o significado dela, ela é usada para descrever o santo dos santos no tabernáculo, naos. Quando você pensa no tabernáculo, você que já conhece a Bíblia, volte para o deserto e pense no tabernáculo. Ele era constituído de três partes: a área externa, o que a gente chamava de pátio externo. No pátio externo, você tinha ali o altar de sacrifício, né? E você tinha ali também aquilo que a gente chamava de bacia de bronze, onde o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que lavar as mãos e os pés. Era a primeira parte, a parte externa, era o altar de sacrifício e essa bacia de bronze. Aí tem um segundo compartimento, agora coberto já, chamado santo lugar. No santo lugar, tinha lá um candelabro, tinha lá o altar de incenso e tinha também a mesa dos pães da presença. Nesse lugar, todos os dias o sacerdote tinha que entrar, de manhã e à tardinha. Todos os dias. Ele ia para renovar o óleo das lâmpadas do candelabro, para trocar a oferta que estava ali, o incenso que estava ali, entendeu? Para limpar aquela mesa. Todos os dias ele entrava ali. E numa parte mais interior daquele tabernáculo, tinha o Santo dos Santos. No grego, esse lugar chamado Santo dos Santos é naos, ou naos. Era ali que ficava a arca de Deus. Era ali que estava a presença de Deus. Você consegue imaginar o que Paulo está dizendo aqui? O teu corpo é o Santo dos Santos, onde Deus habita. É isso que ele está dizendo. Irmãos, o Santo dos Santos era um lugar tão santo, tão blindado por Deus contra qualquer possibilidade de pecado. E acontecia uma cerimônia muito interessante. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano.
Na festa do Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote entrava com o sangue da oferta até o Santo dos Santos, e ali, em cima da Arca da Aliança, havia uma tampa chamada propiciatório. Está ali a arca, dentro da arca está lá as duas tábuas da lei, né? Por cima, o propiciatório. Em cima do propiciatório existiam dois querubins colocados um de frente para o outro, olhando para dentro. E o sacerdote tinha que entrar ali com o sangue e ele tinha que aspergir aquele sangue em cima da tampa do propiciatório. Para ele entrar ali, ele tinha que passar por uma semana de banhos ritualísticos para se purificar, entendeu? Fazendo sacrifício todos os dias por si. No dia da expiação, que ele ia entrar, ele fazia um sacrifício por si específico, mas além disso, ele tinha que vestir uma roupa especial com campanilhas aqui nas bordas, na orla da roupa dele, e no tornozelo, uma corda amarrada. As campainhas, irmãos, era interessante. Enquanto o sacerdote está indo e caminhando, quem está fora está ouvindo a campainha tocar, entendeu? Tem uma na outra. Se aquela campainha para de tocar por algum tempo, o povo sabe que o sacrifício aceito, oferecido a Deus, não foi aceito. E já que as campainhas não estão mais fazendo barulho, isso significa que Deus matou o sacerdote. E aí eles não poderiam entrar para tirar o sacerdote, então tinha que puxá-lo pela corda até fora, entendeu? Onde eu quero chegar? O Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus. E Deus é tão santo, querido, que ele não pode, de maneira alguma, estar frente a frente com o pecado. Ou o pecado não pode jamais chegar perto de Deus. Isso significa, irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa vida da melhor forma possível. Você consegue pensar aqui nas implicações dessa verdade, querido? Eu vou trazer várias. Eu não vou comentar, eu vou apenas colocar diante de ti algumas implicações dessa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, de que nós somos o Santo dos Santos onde Deus habita. Ele não está mais num templo, ele não está mais numa arca, ele está agora dentro de nós. As implicações disso, querido, vou citar algumas para ti. O fato de Deus habitar em nós pelo Espírito Santo mostra que ele deseja um relacionamento próximo e pessoal, que ele não é um Deus distante, mas presente em cada momento da nossa vida. Ele está conosco. Ele habita dentro de nós. Eu não preciso ir buscar, irmãos, sabe essas coisas? Vamos para o monte buscar Deus. Para aí, querido. Ir para o monte buscar Deus, isso é coisa do Velho Testamento, irmãos. Jesus disse para a mulher lá, samaritana, olha, vocês dizem que Deus está aqui, os judeus dizem que Deus está lá, mas Deus é Espírito. Ele está onde o cristão está. Eu não preciso ir para o monte para buscar Deus, Deus está dentro de mim, irmãos. Esse é um ensino da Bíblia. A segunda implicação, como Deus está em nós, querido, a comunhão com Ele não está restrita a momentos específicos como ir à igreja, sabe? Mas pode ser experimentada em todo lugar e em qualquer tempo. Isso significa viver com a consciência de que Deus caminha conosco diariamente. É porque a gente esquece isso que a gente peca tanto, irmãos. Eu estou aqui, não tem nenhum irmão aqui, não tem ninguém que eu conheça. Eu posso... Ei, querido, lembra, Deus está dentro de ti, irmão. Para onde tu for, Ele vai contigo. Você não pode se ausentar de Deus. A terceira implicação, a presença de Deus dentro de nós é uma garantia de que nós somos filhos de Deus. Isso fortalece a nossa identidade como cristãos, irmãos, e nos dá segurança a respeito da salvação. Ele está em nós. O Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele está dentro de nós. É Ele que fala, é Ele que nos dá essa segurança de que nós somos verdadeiramente filhos. Saber que pertencemos a Deus traz paz e confiança, mesmo em tempos difíceis. Lembre-se, querido, você nunca, por pior que seja a situação que você esteja passando, você nunca estará sozinho. Essa é a promessa de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É lógico que Ele vai estar conosco, querido.
A última aqui porque Deus habita em nós, somos chamados a manter uma relação de obediência e reverência. Aqui está a parte da nossa responsabilidade, tá? Isso significa que não podemos ignorar a presença dele em nossa vida. Pelo contrário, devemos buscar agradá-lo e viver em santidade, sabendo que ele conhece tudo. Isso me vem à mente o Salmo 139, né? Aonde eu fugirei do Senhor? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mais profundo do abismo, lá estás. Se eu pego as asas da alvorada, e para onde? Não tem como, querido. Para onde você for, o Senhor estará contigo. Nós deveríamos lembrar disso mais vezes, irmãos. Deveríamos ter essa consciência o tempo todo. Nós não estamos sozinhos. Isso é bom demais, porque nós temos a certeza da presença do Senhor continuamente conosco. Mas isso também gera em nós, querido, ou deveria gerar em nós, um desejo por uma vida santa. Viver com responsabilidade a fé cristã, sabendo que Deus está conosco, tá bom? A segunda verdade aqui, querido, desse texto, eu falei que a primeira é que nós somos templo do Espírito Santo. A segunda é que o corpo do cristão não pertence a ele mesmo. Escute, irmãos, escute. Essas coisas são interessantes, irmãos, e a gente deve... São verdades que devem ser relembradas e trazidas à tona frequentemente. Você não é dono de si mesmo. Você não pertence a si mesmo. Por quê, irmãos? Porque nós somos comprados por preço. Na verdade, quando você junta os versículos 19 e 20, querido, nós teremos uma resposta mais completa, tá? Por que nós não pertencemos a nós mesmos? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, porque nós somos comprados por preço, por um alto preço. Leia mais uma vez, queridos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E por que não pertencemos mais a nós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Por preço. Eu não vou expor esse texto, querido. Você vai me permitir, eu vou fazer uma leitura até um pouco longa. Eu estava lendo sobre isso, achei uma pregação do Spurgeon a respeito desse texto. Irmãos, e quando ele comenta esses versículos aqui, o fato de que nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós somos comprados por preço, escute. Eu pensei, até fiz na verdade, né? Você pode pegar um texto aqui, ele usa uma linguagem muito arcaica, né? Sei lá, quase 1900 e alguma coisa aí, 50, 60, 70 anos atrás, aí talvez mais. Eu pensei, eu até fiz, peguei o texto dele e coloquei no chat GPT e pedi, né, para ele reescrever esse texto, atualizando a linguagem, mas aí eu penso, aí já não é mais o Spurgeon, aí para ser o Spurgeon tem que ler aquilo que ele escreveu, irmãos. E ouça isso, é Spurgeon explicando o fato de que nós somos comprados por preço. Olha só, ele diz assim, você notará que o texto diz, fostes comprados por um preço. É uma expressão clássica comum para significar que a compra foi cara. Claro, a própria expressão fostes comprados implica um preço, mas as palavras por um preço são adicionadas como se para mostrar que não foi à toa que fostes comprados. Houve algo inestimavelmente precioso pago por vocês e vocês mal precisam que eu os lembre de que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem maldade. Ele está citando aqui 1 Pedro 1, 18 e 19, tá bom? Essas palavras deslizam sobre a nossa língua muito levianamente, mas podemos muito bem nos repreender por podermos falar de redenção com os nossos olhos secos. Que o sangue de Cristo foi derramado para comprar nossas almas da morte e do inferno é uma maravilha de compaixão que enche os anjos de espanto e deve nos inundar de amor adorador sempre que pensamos nisso, olhamos rapidamente para as páginas do registro ou até mesmo pronunciamos a palavra redenção. O que significa isso? Nos comprar com sangue? Significa dor. Alguém de vocês tem sido atormentado pela dor ultimamente?
Você sofreu intensamente? Então, em tais momentos, você sabe até certo ponto qual foi o preço que o Salvador pagou. Suas dores corporais eram grandes, mãos e pés pregados na madeira e o ferro rompendo os nervos mais sensíveis. Suas dores de alma eram ainda maiores, seu coração estava derretido como cera, ele estava muito pesado, seu coração estava partido com reprovação. Ele foi abandonado por Deus e deixado sob as nuvens negras de trovão da ira divina. Sua alma estava extremamente triste até a morte. Foi a dor que comprou você. Falamos das gotas de sangue, mas não devemos confinar nossos pensamentos às inundações de vida carmesim que destilaram das veias do Salvador. Devemos pensar nas dores que ele suportou, que eram o equivalente ao que deveríamos ter sofrido, o que deveríamos ter sofrido se tivéssemos suportado a punição de nossa culpa para sempre nas chamas do inferno. Mas a dor sozinha não poderia nos redimir. Foi pela morte que o Salvador pagou o resgate. Morte é uma palavra de horror para os ímpios. O justo tem esperança em sua morte, mas como a morte de Cristo foi o substituto para a morte dos ímpios, ele foi feito uma maldição por nós, e a presença de Deus foi negada a ele. Sua morte foi acompanhada de escuridão incomum. Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Pensem seriamente sobre isso. O Eterno morreu para nos redimir. O unigênito curvou sua cabeça em agonia e foi colocado na sepultura para que pudéssemos ser salvos. Vocês são comprados, então, por um preço incalculável, estupendo, infinito. E este é o apelo que o apóstolo usa para nos instar a que sejamos santidade ao Senhor. Ou seja, a que sejamos santo ao Senhor. Irmãos, eu gosto do Spurgeon, ainda que a linguagem dele às vezes soa um pouco incompreensiva, mas ele está apontando aqui, querido, o preço que foi pago para Deus nos redimir. A ideia, eu lembro de uma citação que eu tenho de Spurgeon, maior do que essa aqui ainda, falando da crucificação. A dor física de Jesus, ela é praticamente insignificante diante da dor emocional, espiritual pela qual passou. Porque, sim, muitos estudiosos acreditam, Spurgeon é um desses, que na cruz, o Senhor Jesus Cristo sofreu a condenação de todos os eleitos de Deus. Quando Deus derrama a sua ira sobre Jesus, assim, eu, sem Cristo, mereceria o inferno. Eu teria que viver a minha eternidade em sofrimento no inferno. Essa eternidade de sofrimento foi posta em Jesus. Mas não só a minha, a de todos os eleitos de Deus foram postas em Jesus, naquele momento da cruz. É por isso, irmãos, que Jesus, um dia antes, no jardim do Getsêmani, ele está orando, dizendo assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Eu lembro, e aí você vai encontrar alguns pregadores querendo humanizar Jesus mais do que ele foi humano, dizendo que Jesus estava ali angustiado por causa dos pregos que seriam cravados nas suas mãos e nos seus pés, por causa da coroa de espinho, por causa do chicote romano que seria... Irmãos, é inimaginável pensar que Jesus estivesse sofrendo, pedindo para Deus livrar ele desse do cálice, se você pensa que o cálice era o sofrimento físico. Eu não quero menosprezar o sofrimento físico de Jesus, mas é impensável, querido, que Jesus Cristo estivesse angustiado por causa disso. Pastor, e por que você diz isso? Porque você vai encontrar na história da igreja homens e mulheres de Deus que foram para mortes, querido, semelhantes à de Jesus, e foram cantando, sorrindo, adorando ao Senhor. Homens que deram, quem estava conosco na célula me ouviu falar sobre isso, Policarpo. Policarpo foi colocado na fogueira, no meio daquela fogueira,
daqueles gravetos, com uma estaca enfinhada, ele amarrado no meio daquele negócio ali, e o algoz vem e dá a ele uma chance de se livrar daquela morte. Se você negar Jesus, nós te livramos da morte. E ele se recusa a ter, ele diz algo mais ou menos assim: olha, eu servi a Jesus por tantos anos, ele nunca fez nada para que eu o negasse. Como eu vou negar o meu sangue? Aí eles incendeiam aquele negócio e o fogo vem de lá para cá, entendeu? Vem queimando. Irmãos, começa a queimar das pernas. E a história diz que enquanto aquele homem tinha fôlego de vida, ele estava adorando a Deus. Ele morreu adorando a Deus. Isso sem falar nos milhares e milhares de cristãos que foram jogados no Coliseu para serem comidos por feras. Eles se ajoelhavam diante de uma multidão ensandecida, eles se ajoelhavam, famílias inteiras, e eles começavam a adorar a Deus, esperando o leão vindo para extração. Irmãos, como é que você pode imaginar que Cristo está ali chorando, pedindo para Deus livrar? Não, não era, querido. O cálice que ele iria tomar não era os pregos, a coroa de espinho. O cálice era a ira de Deus que seria derramado sobre ele. Aí sim. Isso angustiava Jesus, principalmente porque para Deus derramar sua ira sobre ele, ele não vai fazê-lo como o Pai. E aqui um detalhe interessante, irmãos. Se você é um leitor da Bíblia e gosta de detalhes, observe uma coisa. Eu acho que em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus se refere a Deus como Deus. É sempre o meu Pai. Mas quando ele está ali, prestes a beber o cálice da ira de Deus, ele não ora: Pai, me livra, não. Deus meu, por que me desamparaste? Eu gosto da ideia, querido, de que alguns estudiosos colocam, é lógico, nós não temos respaldo para isso, mas alguns estudiosos falam do amor de Deus para o seu filho ser tão grande que ele próprio não suporta olhar para o filho naquele momento, entendeu? E é engraçado essa ideia, irmãos. O Mel Gibson, como bom católico, pegou essa ideia. Se você já assistiu o filme, sabe o que é que acontece na hora da crucificação, não sabe? É como se uma lágrima caísse do céu, né? E essa lágrima, Lucas, é o que causa o terremoto, é o que abre os túmulos, entendeu? Como se Deus estivesse chorando pelo filho que está sendo crucificado naquele momento, irmãos. Pastor, tem base bíblica? Não, não tem, querido. Mas eu gosto de pensar que foi assim. Me satisfaz pensar dessa forma, sabe? É por isso, irmãos, é por isso que nós não pertencemos a nós mesmos. É por isso também, querido, que nós não podemos nos unir a uma prostituta. É por isso que nós devemos fugir da imoralidade, querido. São os apelos que Paulo faz aqui nesse texto. O teu corpo é a habitação do Espírito Santo. O teu corpo é santuário do Espírito Santo. Diante disso tudo, irmãos, fica ainda uma questão: como eu devo proceder então, né? Como eu devo usar o meu corpo de acordo com a vontade de Deus, irmãos? É só você pegar o versículo 20, querido. Ele diz: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo, querido, quando nós usamos o nosso corpo em santidade. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. É assim que nós honramos e glorificamos a Deus com o corpo. O pecado, ele entristece e separa o corpo de Cristo. Não é para nós, irmãos. Não é para nós. Por isso Paulo diz: fuja. Foge da imoralidade sexual. Corre. Não é para negociar, não é para discutir, não é para debater, é para fugir. O melhor remédio, a melhor forma de você vencer a imoralidade é: cai fora, não permanece. É um mandamento muito solene, querido, a nós, igreja. A nós, igreja. Nós deveríamos lembrar, irmãos, eu não sei como é que a gente faz isso, querido, mas todos os dias ao levantar, nós deveríamos dizer: eu sou templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim. Portanto, eu devo me portar como tal. Eu devo glorificar a Deus com o meu corpo, ou no meu corpo.
Cabe a nós, querido, a decisão de fazer isso. Cabe a nós a responsabilidade de atender ao mandamento de Deus e procurar viver da melhor forma possível, glorificando. É lógico, irmãos, você pode pensar o seguinte, querido, comer demais é pecar contra o corpo, entendeu? Usar algum tipo de droga é pecar contra o corpo. Beber a bebida é pecar. Há muitas maneiras de você... O fato de você viver uma vida sedentária, você está pecando contra o corpo, entendeu? Viu, Giovanni? Eu vou fazer um marketing aqui, a gente consegue lá um desconto, né? Vai para academia, irmão. Vai malhar, querido, entendeu? Vai fazer um cardio, entendeu? Vai lá trabalhar. Já tem quantos lá, Giovanni? Daqui, tem bem uns 10 já, né? Da igreja. Vou cobrar, cara. Cuide do corpo, irmão. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide. Irmãos, eu estava quase morto, é sério. Quase morto. Meu Deus do céu, eu caminhava 2 minutos, morrendo, ofegante. As pregações aqui, eu ia editar as pregações, rapaz, mas era ruim, porque aquela respiração puxada, sabe, aquela coisa morrendo, ficava aquela coisa na captação do áudio, eu tinha que tirar aquele negócio todinho, eu digo, meu Deus do céu. Pronto, comecei a malhar, irmão, comecei a fazer cardio e tudo, acabou esse negócio. É impressionante, né? Como eu estava maltratando o meu corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo da melhor forma possível, porque ele é santuário de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos finalizar orando por esse momento, e aí imediatamente a gente vai para o nosso momento de ceia, tá bom? Cadê os músicos? Preciso de vocês aqui em cima. Feche teus olhos, querido. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Pai. Nós damos graça porque nós somos expostos à Tua palavra, Senhor. Aprendemos que nós somos santuário. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o Santo dos Santos, onde a Tua presença permanece continuamente, Senhor. É um privilégio gigantesco, mas ao mesmo tempo, Senhor, traz também uma responsabilidade gigantesca, Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos ajude no nome de Jesus, Pai, a honrarmos e a glorificarmos o Teu nome, Senhor, meu Deus, Pai, através do nosso corpo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.